a falar de fotografia para nosso primeiro momento. Vamos observar essa imagem aqui, os elementos, as cores, esse personagem, o olhar do personagem. Eu acho muito forte essa fotografia. Bom, vamos falar um pouco de história da fotografia lá atrás, né? Como tudo aconteceu. Vamos dar um panorama, né? Então, a fotografia revolucionou a forma como a gente vê e representa o mundo e as coisas. Porque antes de haver fotografia, a única forma de ter um retrato de alguém era pagar um pintor para fazer isso, né? Tanto que os retratos que a gente tem, né, dos nossos governantes ou de pessoas ricas e tal do passado são todos retratos de pintura, né? E era muito caro contratar um pintor, né? Então poucas pessoas tinham a possibilidade, né, de ter um parente ou si mesmo ou sua família, né, retratados. E com a invenção com a invenção da fotografia, né, todos os momentos da nossa vida podem ser guardados hoje, né? Você tira o celular do bolso, você faz foto de tudo que você puder e já posta no Instagram e os amigos já curtem e já é tudo muito rápido. Mas nem sempre foi assim, foi tão simples e tão rápido como é hoje, né? Hoje em dia, por exemplo, a gente vê uma foto numa revista ou em um jornal e o fato de ter imagens ali não é uma coisa, né, do nosso dia a dia, não nos surpreende em nada. Mas nem sempre foi assim, né? Quando as pessoas perceberam que era possível pegar uma imagem tão realista, né, do mundo e fazer uma fotografia, captar uma imagem, as pessoas se surpreenderam muito, o mundo se surpreendeu com isso, com essa possibilidade, porque foi uma tecnologia, né, para a época, né, uma coisa inventada. Da mesma forma, as pessoas também se assustaram, se surpreenderam com a capacidade de gravar imagens em movimento, né, que também é fotografia, né, cinema é fotografia em movimento. Tanto que tem a história, conta a história que as pessoas, quando entraram no cinema para ver a primeira gravação, na primeira filmagem, né, era um trem que vinha passando a filmagem e as pessoas acharam que o trem ia invadir a tela do cinema e saíram correndo da tela do cinema, né? Mas enfim, isso aí é história para as aulas de audiovisual. Mas enfim, a primeira fotografia, né, que é conhecida pela história, foi feita por esse cara aí, né, o francês o Joseph Nicéphore Niepce. Então, ele conseguiu gravar uma imagem em uma placa de estanho utilizando um material sensível. Ele colocou esse material na janela dele e deixou aquilo exposto à luz do sol por 8 horas e essa imagem foi produzida. E ele chamou essa imagem de vista da janela em Le Gras, né? Que é na França. Então, foi essa imagem. Isso foi o que restou, né, da imagem. Por que o que restou? Porque o problema não era só capturar a imagem, né? Mas fazer essa imagem permanecer, né? Não havia ainda a tecnologia que tem, né, dos químicos, enfim, para aquela imagem permanecer ali. A imagem, ela ia se desgastando, né? Então, aqui eu acho que houve até uma reconstrução da imagem para a gente saber que ela existiu, né? E aí, depois disso, da Daguerre, que era, acho que, sócio dele por um tempo, em 1839, ele bolou a primeira câmera. E o princípio da fotografia está aqui. É uma caixa escura com uma lente por onde passa a luz e com um material sensível que é colocado aqui. Também francês, o senhor Daguerre. E como ele batizou essa invenção? De daguerrótipo. Então, gente, essa aqui é o princípio, é a base da fotografia analógica, que foi o que a gente usou como fotografia durante muitos anos, né? Quando eu nasci, só tinha fotografia analógica, ainda não tinha fotografia digital. Fotografia digital, se for pra gente pensar na história,
É uma coisa relativamente recente, né? Então, por muitos anos, a fotografia foi feita somente com filme fotográfico, né? Um processo bem mais demorado, né? Feito com filme, que é colocado num compartimento da câmera e esse filme recebe luz, a luz que passa pela lente. A luz vai formar as imagens e depois que todas as poses forem usadas do filme, os filmes geralmente têm ou 24 ou 36 poses, você leva o filme para o laboratório, ser revelado e ser ampliado, né? Então você imagina, né? Você ter a possibilidade apenas de fazer 36 fotos, né? Então você imagina como a diferença que era, né? Quando a fotografia era digital, né? Se você errar, né, uma fotografia você perdeu e aquilo custa dinheiro, é um processo muito mais caro, um processo muito mais demorado, né? Então, hoje em dia com o digital as coisas ficaram bem mais rápidas, não tem mais filme, né? É tudo digital. No lugar do filme tem um sensor eletrônico que capta a luz que passa pela lente, mas o princípio, gente, é basicamente o mesmo, só que, claro, não é uma coisa rudimentar, né? Aqui, ao invés de ter um material sensível como um filme ou um papel sensível, aqui no lugar é um sensor eletrônico, certo? Então, esse sensor gera uma imagem numérica, inclusive em francês, que é o lugar onde nasceu a fotografia. A fotografia digital é conhecida como photographie numérique, tá? Fotografia numérica, tá? Por quê? Porque o sensor digital, ele produz uma imagem a partir de números, certo? Então, essas imagens são armazenadas em um cartão e elas podem ser vistas imediatamente. Você liga lá o LCD ou passa para o computador, você já pode ver, editar e imprimir. Então, é um processo muito mais rápido, né? E a gente, hoje em dia, a gente já está super acostumado, né? Não é mais nenhuma novidade, a gente já faz isso com super naturalidade, né? Mas por que o ser humano fotografa? Vamos pensar nisso enquanto a gente vê essas imagens. O ser humano fotografa para congelar o tempo, para falar sobre um lugar, para contar uma história, para ter uma lembrança de alguém, para inventar coisas, para congelar um momento, para falar sobre alguma coisa que aconteceu. Para ter uma lembrança de uma vida, para denunciar uma coisa que ele viu, para falar sobre algo que ele pensa sobre o mundo, para provar que alguma coisa aconteceu, talvez, para falar alguma coisa sobre alguém, para falar alguma coisa sobre si mesmo. Por que que a gente fotografa tanto? Vamos pensar sobre isso? O olhar fotográfico é o que diferencia um fotógrafo criativo que capta imagens únicas e aquele fotógrafo que dispara
a câmera metralhando para qualquer lugar. O fotógrafo criativo, ele tem o seu próprio estilo. Ele constrói a sua história na fotografia. Com a popularização dos smartphones e das redes sociais, ficou tudo muito rápido, né? E tudo em grande volume, né? Em poucos segundos a gente pega a tela e gira, 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 gira e tem centenas e centenas e centenas de fotos. Mas de repente uma chama atenção, né? Acontece. Uma chama atenção. E captura, né? Aquele nosso tempo, captura o nosso olhar. E a gente para por um instante naquilo. Começa a prestar atenção. Quais são as fotos que capturam o seu olhar? Quais são as fotos que chamam a sua atenção? Comecem a, quando vocês entrarem no Instagram, comecem a pensar quais são as fotos que você gostou e comecem a salvar, sabe a bandeirinha que clica no Instagram? Você começa a salvar para começar a ter um banco de imagens seu, de coisas que você gosta. Ok? Então, gente, espero que vocês tenham gostado dessa nossa introdução, desse nosso primeiro momento. E vamos passar um exercício para vocês, certo? Então, o que você vai fazer? Essa apresentação aqui, você pode olhar novamente o vídeo para vê-las, as fotos novamente, e você pode acessar o material em PDF também. Você vai olhar essas fotos e vai escolher uma. E aí você vai fazer uma foto da foto, para eu saber qual foi a foto que você escolheu, certo? E aí eu quero que você observe nessa foto a luz, a sombra, as cores, as texturas da foto, as linhas da foto, as curvas da foto. Tem harmonia na foto? Os elementos que você vê, as cores, a luz, a sombra, as texturas, elas trazem harmonia, desarmonia? Elas trazem contraste? São simétricas ou não? Quais são os elementos da foto que te chamam a atenção? São as cores? É a posição dos personagens? É o olhar dos personagens? É o lugar? E qual é o sentimento que essa fotografia te passa? E aí eu quero que você me mande a foto que você escolheu e justifique a sua resposta. Responda para mim essas perguntas, tá? Pode ser por áudio e pode ser no grupo. Pode ser por áudio, pode ser por escrito, tá? Manda pro grupo pra gente, tá bom? Muito obrigada. E é isso. Nos vemos na próxima. Um beijão.